E aí, cartoleiras e cartoleiros, cheguei! Como que vocês estão? Preparadas e preparados para mais uma temporada de Cartola? Sejam bem-vindas e bem-vindos à temporada de 2022 do Cartola. Eu estou muito feliz por fazer parte da equipe por mais um ano. E essa temporada é uma temporada com muitas novidades, como eu falei, então por isso, ative o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo, curta o vídeo, comente e também compartilhe à vontade. São tantas novidades que eu nem sei por onde começar, mas vamos começar pelo Cartola Pro. Para quem for assinante do Cartola Pro, além de todos os benefícios do Gato Mestre, painel de dados, dicas exclusivas, vai contar com o mínimo de pontuação que cada jogador precisa fazer para valorizar. Legal, né? Em relação a ligas, a minha liga do Olé Feminino vai continuar para as cartoleiras, para as gurias, mas ela também é uma liga aberta para todo mundo participar. Então procure, acesse e entre na Liga do Olé Feminino. Eu estou esperando as cartoleiras imitadoras da temporada e toda rodada eu vou postar o time e a pontuação da cartoleira que se destacou na rodada anterior. E outra novidade é a Liga Melios, que dá cashback por escalação. Ela é aberta para todo mundo, é gratuita, então faça parte da Liga Melios. E falando sobre ligas, o Cartola Express, que chegou com tudo. Na primeira rodada tem várias disputas disponíveis com premiações muito grandes, são mais de 300 mil em premiações. Acesse cartolaexpress.com.br e faça suas inscrições para a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Tem várias ligas disponíveis. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro e o nosso foco, vocês já sabem, valorização. Tem que focar em valorização, em jogadores acessíveis, mas que tenham, é óbvio, potencial de uma boa pontuação também, porque a gente gosta de pontuar bem, não é verdade? Mas o foco da primeira rodada, o foco das 3 primeiras rodadas, para mim, sempre vai ser a valorização, priorizar jogadores baratos para conseguir ganhar cartoletas e utilizá-las no decorrer do Campeonato Brasileiro. Mas talvez vocês vão me perguntar, qual o valor máximo de cartoletas para utilizar na primeira rodada? Tem um valor máximo? Tem um valor mínimo? Eu costumo dizer que o interessante é escolher jogadores, escalar jogadores entre 5 a 10 cartoletas. Pode acontecer de ter um jogador que seja um pouco mais barato, ou um jogador que seja mais caro, mas o interessante é manter um equilíbrio. O meu time, por exemplo, ficou custando 83 cartoletas. Gostei bastante do resultado final, do preço do time também, bem confiante que vai valorizar bastante para essa primeira rodada. E aí, vamos conferir? E a minha escalação, como vocês já sabem, eu sempre começo pelo goleiro para a rodada. E dessa vez, para iniciar a temporada de 2022, eu vou com um goleiro super baratinho, que é o Max, goleiro do Fortaleza, um jogo em casa diante do Cuiabá. Vale ressaltar que o Cuiabá fez gol em todos os jogos da temporada até agora. Porém, eu estou escalando o Max pela questão da valorização. Ele custa apenas 2 cartoletas, precisa de menos de 1 ponto para valorizar. Certamente é um dos principais destaques no gol na questão de valorização para essa rodada. Como a minha escalação sempre é no 4-3-3, é lógico que eu vou com laterais. E a minha primeira escolha de lateral para a rodada é um lateral do Palmeiras. Como o Jorge e o Piquerez estão na dúvida de quem que vai para esse jogo, o Abel ainda está montando o time para a primeira rodada, enfim, pensando como que vai o Palmeiras para a primeira rodada, se ele vai com o Piquerez ou com o Jorge. E como o Jorge é mais caro que o Piquerez, eu coloquei o Jorge no time titular e o Piquerez no banco de reservas. Ambos são super acessíveis, Jorge custando 6 cartoletas, Piquerez 5 cartoletas, realmente focado na valorização. E os 2 laterais são ótimos para o Cartola, são laterais que apoiam e que desarmam, tem boa média de desarmes também. No Campeonato Paulista, por exemplo, o Jorge ficou com média de 2 desarmes por jogo. E o meu outro lateral também é um lateral que apoia bastante, que é super acessível, custa 7 cartoletas, que é o Calegari, lateral do Fluminense, é um confronto em casa do Fluminense diante do Santos. Santos que não vive grande fase na temporada e o Fluminense, por sua vez, vive um grande momento. O Calegari teve média de 3 desarmes por jogo no Campeonato Carioca. A gente não tem muitos dados ainda em relação aos times, aos jogadores, então eu fiz o meu time baseado nas estatísticas dos campeonatos estaduais.
Eu tô muito econômica, até porque lá no ataque eu gastei um pouquinho em um atacante específico. E os meus dois zagueiros são zagueiros acessíveis também. O primeiro será o Diego, zagueiro do São Paulo, por apenas 4 cartoletas. É um confronto em casa. O São Paulo recebe o Atlético Paranaense e, como eu falei, estou focada na valorização. Ele custa 4 cartoletas, precisa de menos de 2 pontos para valorizar. É uma ótima opção. E o meu outro zagueiro para compor a minha zaga e fechar a minha defesa será o Murilo, zagueiro do Palmeiras. É interessante pensar nos artilheiros do Palmeiras no Campeonato Paulista. Veiga com 7 gols, Rony com 4 gols e o Murilo com 3 gols. Inclusive, em 2 gols eu tinha ele escalado no Cartola Express. Me dei super bem. É um zagueiro bem acessível, custa 8 cartoletas, considero um ótimo preço. O Palmeiras tem um confronto super favorável em casa diante do Ceará. Penso sim na questão do SG, mas é aquilo que eu sempre falo pra vocês. SG é detalhe. Porém, o Palmeiras, na minha opinião, é um dos times com maior probabilidade do SG. Começa a escalação do meu meio de campo com o Gustavo Scarpa do Palmeiras. Acho interessante ter algum jogador ofensivo do Palmeiras no meu time. O Gustavo Scarpa tem um preço super acessível para a rodada, ele custa 8 cartoletas. É um jogador que bate algumas faltas, alguns escanteios e isso potencializa para ter alguma assistência no decorrer da temporada ou até mesmo da primeira rodada. Mas como eu falei para vocês, o foco é a valorização. Eu sei que vai ter gente pensando no Veiga e é claro que ele é uma ótima opção, porém é muito caro, precisa de muito para valorizar. A minha dica em relação ao Veiga é pro Cartola Express. Meu segundo meia para a rodada é um meia que eu considero a minha aposta, que é o Arias, meia do Fluminense. Ele tá jogando bem avançado, praticamente como um atacante. Em 13 jogos disputados, ele marcou 4 gols, deu 3 assistências e teve 12 finalizações defendidas. Vem jogando muito bem, se destacando no time do Fluminense. É um confronto em casa diante do Santos, como eu mencionei no comecinho do vídeo para vocês. Considero uma boa opção, um nome de meio de campo bem diferente com bastante potencial. E para finalizar o meu meio de campo, como vocês já sabem, já conhecem, eu sempre gosto de colocar algum jogador com foco em desarmes. Ainda mais esse ano que o desarme aumentou, o @cartola me ouviu, aumentou um pouquinho do desarme. Por este motivo é lógico que vamos ter um volante na primeira rodada. E a minha opção é o Gomes, jogador do Flamengo, é um jogo fora de casa contra o Atlético Goianiense. Porém ele tá com uma média muito boa de desarmes, são 3 por jogo. Se ele conseguir fazer 3 desarmes na primeira rodada, eu espero que faça mais, João Gomes, mas ele conseguir fazer 3 desarmes na primeira rodada, já vai valorizar porque ele custa 6 cartoletas. Ótimo preço. A parte principal do time, o ataque para a rodada, é lógico que eu espero grandes pontuações dos meus atacantes, mas eu penso muito na questão de valorização. Porém, eu confesso para vocês que o meu primeiro atacante para a rodada será o Hulk, que custa 16 cartoletas. É um preço muito alto para a primeira rodada, é bem verdade que sim. Porém, é o Hulk, o cara que foi mito ano passado no Cartola, começou a temporada demais, tá voando muito no Campeonato Mineiro. Em 8 jogos, ele marcou 10 gols. E na final do Campeonato Mineiro, ele fez mais de 20 pontos. Não tem como deixar o Hulk de fora, ainda mais que ele é um atacante e capitão mais escalado. É um jogador que tem muito potencial sim, e é aquilo que eu falei pra vocês. Tem como colocar o Hulk no time e fazer um equilíbrio com outras posições. Caso aconteça dele perder cartoletas, desvalorizar, você vai conseguir ganhar cartoletas em outras posições. Eu não consigo abrir mão do Hulk, mesmo sendo um jogador caro. É um jogador que eu vejo com potencial para a primeira rodada. Atlético Mineiro joga em casa diante do Internacional. E para fazer aquele equilíbrio, já que o Hulk está me levando algumas cartoletas nessa primeira rodada, eu vou escalar 2 atacantes do mesmo time. Não se assustem, mas é porque eu vejo questão de potencial para valorização nessa primeira rodada. Os 2 atacantes jogam no Coritiba, que é o Igor Paixão por 5 cartoletas e o Léo Gamalho por 8 cartoletas. Os 2 têm 7 gols marcados na temporada, são os artilheiros do Coritiba na temporada, e o Léo Gamalho bate pênalti. Eu resolvi fazer essa dobra pensando na questão de que um pode dar uma assistência, o outro marcar o gol, e é claro, focado na valorização. Eu percebi que o Coritiba tá um time bem ofensivo. É um jogo em casa diante do Goiás, pra mim vai ser um jogo mais aberto, com chances realmente de gol. O Coritiba tá indo pra frente, atacando bastante. Eu resolvi apostar, é um risco, estou fazendo essa dobra no ataque, mas é um risco calculado, um risco pensando no potencial de valorização, porque eu vejo eles
como boas opções, assim como outros atacantes, como exemplo, o Moisés do Fortaleza, que também tem um ótimo preço e é uma ótima opção para vocês também. Em relação ao meu técnico, eu optei pelo técnico do Curitiba, o Gustavo, pela questão de valorização, é um técnico bem acessível, a partir de 1 ponto alguma coisa já começa a valorizar, e na primeira rodada o foco é na valorização. Time escalado, agora eu vou escalar o meu banco de reservas, porque tem que ter banco de reservas, vai que algum jogador não jogue, não é verdade? E eu percebi que o goleiro do Fortaleza é o goleiro mais barato da rodada. Então eu vou colocar de titular o Marcelo Boeck e o Max no banco de reservas. Porque o Marcelo Boeck custa 4 e o Max custa 2. Então eu só vou inverter para ter um titular e um reserva. Na lateral, como eu falei para vocês, eu coloquei o Piquerez. Ele é dúvida com o Jorge no time titular por ser mais caro e o Piquerez no banco de reservas. Na zaga, o Éder do América Mineiro. No meio de campo, o Zé Wellison do Fortaleza, que tá jogando muito bem também, ótima opção visando desarmes. E no ataque, eu optei pelo Moisés, também do Fortaleza. E o meu capitão para a primeira rodada será o Hulk, atacante do Atlético Mineiro. Ele está caro, bem verdade que sim, porém eu tenho muita confiança no Hulk, acredito que ele tem muito potencial para esse jogo em casa. Sendo assim, time escalado para a primeira rodada, que tem o foco total em valorização, ficou custando 83 cartoletas, gostei bastante do preço do meu time. E é um time que eu vejo com potencial para ganhar cartoletas, que é o principal, né? Ganhar cartoletas na primeira rodada para ter muito dinheiro no decorrer do Campeonato Brasileiro e da temporada do Cartola. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma sugestão, coloquem nos comentários que eu vou responder vocês. Vou conversar com vocês pelos comentários durante a rodada. Lembrando que esse time é uma prévia, pode ter alguma atualização antes do fechamento do mercado. E o meu time final será publicado no meu perfil e nos perfis do Cartola também. Então siga os perfis do Cartola e, é claro, os meus perfis também. Um beijo pra vocês, desejo uma ótima rodada, com uma ótima valorização e que seja uma temporada incrível. Até o próximo vídeo. Tchau!